Olá, boa noite. Boa noite a cada um. Mais uma vez estamos aqui. Mais uma noite de reflexão. Boa noite, Alcivan. Boa noite, Thalita. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão nessa segunda-feira. Vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Boa noite, Helder. Boa noite, Nanete. Boa noite, Cíntia, Chaguinha. Boa noite, Zélia. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nessa noite, nessa semana que se inicia. Esperar só mais alguns segundinhos para se juntar mais corações com a gente, tá bom? Boa noite, Maria. Enquanto nossos irmãos vão entrando na live, vamos fazer uma leitura inicial para a gente ir apaziguando nossos corações, nossos pensamentos. Então, como mensagem introdutória na noite de hoje, eu trago uma leitura do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo espírito Ernesto, que traz como tema: Sempre é tempo de amar. O mestre Nazareno é nosso maior modelo. Jamais passou alguém como ele pela terra e jamais passará, porque ele atingiu tão alto grau de elevação que é impossível calcular através do parco raciocínio de que somos dotados. Jesus está muito além da nossa imaginação sobre o que é o amor e a fraternidade. É por isso que quem conheceu Jesus não o esquece jamais. É também por esse motivo que devemos amar, do fundo do nosso coração, todos os seres da criação. Amemos, pois, os criminosos, nossos irmãos em Cristo tão necessitados. Amemos também, com amor sem limites, os nossos irmãos suicidas, que cometem tal delito por desconhecerem as leis divinas. Amemos, portanto, a todos sem julgar a ninguém. O Mestre disse-nos: não julgueis para não serdes julgados. Na verdade, ninguém tem nas mãos a ficha reencarnatória de ninguém, para saber de todos os seus processos com justeza e amplitude. Essa contabilidade somente Deus pode fazer. Além disso, mesmo quando a pessoa vive
as mais terríveis dificuldades e está envolvida no mal, ainda assim, Deus utiliza-se disso para fazer com que ela siga sua evolução. Então, o Espírito Ernesto, na noite de hoje, nos lembra e nos convida a amar o próximo, nos fazendo referência ao nosso Mestre Jesus, para que a gente se lembre que Jesus jamais Jesus, ele julgou as pessoas, como aquela mulher que estava para ser apedrejada. E ele diz: eu também não a condeno. Segues e não pecas mais. Então perceba que se Jesus não julga o próximo, sendo um espírito puro, por que nós, em nossa pequenez, queremos julgar? Nós não sabemos o que nós fizemos nas vidas passadas, nem tampouco os nossos irmãos. Isso compete à espiritualidade mais alta. O que compete a nós é a fazer o que Jesus fazia, a perdoar os erros e deixar a Deus exercer o cargo de juiz. Quero dar boa noite a Bárbara, a Suzy, a Michele, a Maria, quem chegou agora. E quero aproveitar e convidar também a cada um de vocês a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto. E possamos dizer todos juntos em pensamento e em coração: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinito amor e misericórdia, reunidos em pensamento, Senhor, aqui estamos mais uma vez para ensinar, para estudar o Evangelho do Cristo, que nos conduz ao Teu santo amor. Pedimos, Senhor, que nesta noite a Tua equipe espiritual, através do mentor de cada um de nós, nos ajude a compreender as reflexões dessa noite, de forma a colocarmos em prática, sempre em favor do bem, tudo aquilo que aprendemos e nos lembramos. Pedimos também, Senhor, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos cárceres do corpo físico, nos prédios, pelos nossos irmãos que estão no leito dos hospitais, enfermos do corpo físico e psicológico, pelos nossos irmãos que estão no meio das ruas sem ter onde morar nem o que comer. Tende piedade e misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Que Teus benfeitores espirituais sempre estejam a favor de todos estes e ao nosso também. Abençoa-nos, Senhor, e conduz o nosso entendimento de forma como entendia o nosso Mestre Jesus. E assim seja. Boa noite, Betinha, minha teóloga favorita. Bem, gente, como colocado aqui nos comentários fixos, essa noite a gente vai refletir um pouco sobre o tema a obediência e a resignação. Este é um dos tópicos abordados no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos lembrar que obediência e resignação são duas virtudes. Virtudes doces, de benevolência. Virtudes que nos convidam a ser pessoas cada vez melhores. Quando falamos em obediência, a obediência a gente já traz em nós um bom conceito. Obedecer às ordens dadas.
Sejam essas ordens de algum pai, de alguma mãe, de algum avô, sejam as ordens que recebemos dos nossos superiores quando estamos em nossas oficinas de trabalho, ordens quando estamos em serviço militar, de pessoas superiores a nós. E quando falamos em resignificar, a resignação, ela também é uma virtude de aceitar. A obediência nos vem pela razão. A resignação, ela nos vem do coração, de aceitar aquilo que nós vamos fazer ou que devemos. A obediência vem de fazer. A resignação de querer, de entender, de querer fazer. A obediência, ela é mais racional. E a resignação é quando nós tomamos a decisão de fazer, ou seja, de obedecer. É um consentimento do coração. Agora, para o Espiritismo, a resignação e a obediência, ela não leva muito bem o pé da letra, como a gente costuma dizer aqui, o significado do dicionário. Porque quando nós dizemos, se chegar um superior de um trabalho seu e disser, eu quero que você mate fulano de tal, a pessoa vai dizer, não, eu não vou fazer isso, é errado. Na minha convicção de vida, isso é errado. Na minha convicção religiosa, isso é errado. Não é o que Deus quer. Não é o que eu fui ensinado a fazer. Eu não irei fazer. Então perceba que a obediência, quando nós trazemos para o Espiritismo, ela vem de obediência divina, de obedecer às leis divinas. E nós obedecermos na matéria, no corpo físico, nas experiências encarnatórias, às ordens cujos quais não choquem com a nossa obediência divina. A resignação, ela também vem para que a gente aceite as coisas. Vamos lembrar que elas são virtudes. E como são virtudes, a gente se alegra quando nós a praticamos. Perceba que se uma pessoa recebe a triste notícia que ela está com câncer, ela vai ter que aceitar. Ela não pode dizer, não quero, eu não aceito, e devolver ao médico que deu a notícia. Ela não pode fazer isso. Então ela pratica a resignação em aceitar, porque ela não pode mudar aquilo. Porém, essa resignação não trouxe a ela alegria, porque ela foi, como posso dizer, ela não tinha escolhas, ela não ficou feliz, então não se encara como virtude espiritual. Mas virtudes trazem a nós alegria. Nós sabemos e trazemos dentro de cada um de nós o que nós devemos realmente fazer. Nós trazemos isso em nós, do que fazer e do que não fazer. Só que nós somos inconformados.
nós não aceitamos as coisas da forma que é para fazer. Exemplo, nos é ensinado desde crianças, tanto pelos nossos pais, quanto pelas nossas filosofias e crenças religiosas, a perdoar as ofensas. Só que muitas vezes nós não perdoamos. Nós seguimos sem perdoar. E isso só faz mal a nós mesmos. Nós sabemos que a caridade é o amor em exercício e que podemos praticar essa caridade de muitas formas. Só que nós não fazemos. E quando praticamos, muitas vezes não é da forma que é para ser. Perceba que nós sabemos o que deve ser feito, mas não é do nosso querer fazer. Muitas vezes, nós queremos algo do nosso jeito. Do nosso jeito. E isso faz com que a gente sofra um pouquinho, né? Todo mundo gosta de viver em paz. Todo mundo gosta de estar na paz serene. Só que algumas vezes nós trocamos essa paz pelo desejo de querer estarmos certos em alguma coisa, ou que prevaleça nossa vontade sobre a vontade de outras pessoas. Tem um ditado popular que diz: às vezes é melhor estar em paz do que certo. É a pura verdade. Todos nós queremos passar um dia calmo e sereno. Só que tem uma briga, tem uma picuinha, tem uma fofoca, estão falando sobre algo do nosso cotidiano e nós queremos dar a nossa posição, queremos dar nossas contribuições para dizer que nós estamos certos. E isso vai gerar nas pessoas indignação nelas, porque elas também vão querer falar, elas também vão querer provar que elas estão certas, e nossas energias começarão a ser gastas por algo que a gente nem precisava falar, nem tampouco fazer. Rouba de nós as energias porque nós estávamos em paz. Nós é que não aprendemos a permanecer assim, porque nós não aceitamos, nós temos essa dificuldade em aceitar as coisas como elas são. Por isso que nós sofremos. Quando oramos a oração do Pai Nosso, como ensinada pelo nosso Mestre Jesus, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a tua vontade. Só que nós relutamos para que seja a nossa vontade. A gente não consegue resignar. A gente não consegue obedecer sem aceitar da nossa forma. E muitas vezes só obedecemos se for da forma que nós queremos. E não é isso que somos convidados a fazer. Porque nós costumamos agir pela razão. Porém, muitas vezes, agimos pelo desejo e a razão perde. Por muitas vezes. Exemplo: uma pessoa que tem o ato de fumar, quando ela vai fumar, a razão dela diz que fumar é errado, que traz prejuízos ao corpo físico, psicológico. Quando temos entendimento na espiritualidade, sabemos também que essa prática do tabagismo
também vai fazer mal a nós enquanto espíritos. Então a razão nos afirma, porém o desejo da pessoa de fumar fala mais alto e a pessoa fuma. Então nós somos convidados diariamente a nós agirmos pela razão, quanto é para o nosso bem, ao nosso favor, a favor do próximo e que esteja de acordo com as leis divinas. Agirmos com a razão na obediência das leis divinas e não pelos desejos e impulsos animalizados. Desejos carnais, mas sim desejos espirituais, que é de fazer e praticar o bem. Nós temos essas dificuldades de obedecer, de resignar, porque nós sempre queremos entender as coisas, onde na lei divina nós precisamos obedecer, entendendo que é o melhor a nós. É o melhor a ser feito. Exemplo, olhemos para dentro de casa. Quando um pai diz ao filho que não faça tal coisa, ou que ele faça isso ou aquilo, senão ele vai levar umas palmadas, como a gente costuma dizer, e a criança obedece, isso não é uma virtude da obediência. Pois a criança não faz por respeito, ela faz por medo. Quando o pai e a mãe diz, se você passar na escola, eu lhe dou um presente, eu lhe pago uma viagem, eu lhe dou um celular, um computador, um jogo de videogame, e a criança obedece, isso não é uma virtude, isso é uma negociação. A virtude vem do respeito, do modelo a ser seguido. Quando o pai dá-se respeito e a criança entende que o que ele fala é para o próprio bem, sem querer nada em troca ou sem ameaças, ele começa a entender aquilo como uma verdade, pois ele vai se sentir bem em fazer. Por isso o exemplo é tão importante. Então a obediência e a resignação como virtudes espirituais, para que a gente, utilizando destas, consigamos subir mais um degrau na escala evolutiva. Passamos por muitas dificuldades, mas nós temos exemplos de resignação, de obediência na nossa história. Olhemos 1400 anos antes de Cristo, na figura de Moisés. Por que nos é contado na história que Moisés passara 40 anos para chegar na Terra Prometida? 40 anos. Sabemos que se nós sairmos do local onde ele estava até a Terra Prometida, ele não gastaria esse tempo todo. 40 anos? Não. Mesmo a pé. Porém, por que eles gastaram 40 anos para sair de lá à Terra Prometida? Porque a espiritualidade superior, Deus ensinava a Moisés e a todos os seus seguidores a serem obedientes e a resignar, ou seja, obedecer e aceitar, porque era o melhor para eles. Como são virtudes, demoramos a adquirir. Sorte dessas pessoas que adquiriram isso em 40 anos. Porque muitos de nós demoramos encarnações inteiras, 2, 3, 4, 5, para tentar ser um pouquinho mais obediente e resignar. A lição que estava passando ali naqueles 40 anos no deserto era: obedeça ao Senhor teu Deus, entendendo que é o melhor para vocês. Os espíritos estavam evoluindo
aprendendo 2 virtudes, 3 na verdade, quando colocamos a paciência. Os espíritos estavam se depurando, assim como nós devemos. Ou seja, estávamos tirando tudo aquilo que não prestava em nós para algo melhor naquela época. E que somos convidados a fazer o mesmo hoje em dia. Outro exemplo que nós temos de obediência e resignação, nos narrado pela Bíblia, é José, o pai de Jesus, aqui no corpo físico na terra. Perceba que quando Maria iria gerar Jesus, nos é narrado que José não quis, pois sabia que aquele filho não era dele. Mas, advertido por um anjo, José, a aceitar receber Maria com o menino, porque era a vontade de Deus, José aceitou. Quando Jesus nasceu, em sonho é revelado para que José fugisse, porque Herodes estava o perseguindo. E assim ele o fez. Herodes manda os reis magos à procura de Jesus para colher informações da localidade da criança. E ao chegarem, os reis magos conheceram Jesus, entregaram os presentes, mas em sonho eles foram advertidos a não retornarem para Herodes. E cada um foi para suas terras. Depois, novamente em sonho, José recebe a comunicação de retornar, porque Herodes falecera e que ele iria tomar seu filho, sua esposa e ir. E assim José o fez. Quando retornava, novamente recebe uma outra comunicação e diz: vai para Israel com tua mulher e teu filho, e lá permanece. E eles foram para a cidade de Nazaré, pois assim cumprira também o que estava com as previsões como colocado, que da terra de Nazaré iria ter o Nazareno, o Salvador. Perceba que em todas essas passagens de José, recebendo essas comunicações da espiritualidade, em nenhum relato José pergunta por quê. Vai para o Egito, e José disse, por quê? Não tem. Porque ele exerceu a virtude da obediência e da resignação. Obedecer, aceitando que aquilo era o melhor para ele, para seu filho, para sua esposa, Maria. Então perceba que José tinha, e se não tinha, passou a ter com excelência, 2 virtudes: obediência e resignação. Pois ele aceitara que aquilo era o melhor. Com Jesus, temos o mais perfeito exemplo da obediência e da resignação. Nosso governador espiritual falava numa linguagem acessível às pessoas daquela época, quando ele estava conosco, onde nós sabemos que Jesus não necessitava encarnar, pois é um espírito perfeito. Mas o nosso governador decide encarnar para nos exemplificar muitas coisas. A exemplo, o amor.
Mas outras virtudes que ele nos ensinou foi a obediência e a resignação em Deus. Jesus não precisava mostrar para ele, mas tinha necessidade de mostrar para os outros. Aquelas pessoas já tinham há 1400 anos o entendimento de apenas um Deus, porém uma visão de um Deus castigador. E Jesus veio desconstruir essa imagem de um Deus castigador para um Deus de amor. E que nós devemos prestar obediência a Deus, acreditando que aquilo já é o melhor a ser feito. Ou seja, resignando, sem o murmurar. Jesus não precisava sofrer no corpo físico tudo o que ele sofreu. Jesus não precisava sofrer a traição, não precisava passar frio, fome, sede, não precisava. Não precisava ter o seu corpo físico ferido, passar pela crucificação, tanto que os discípulos dele disseram: Mestre, vamos embora, porque o Senhor quer ser entregue à lei dos homens, vamos fugir. Ele disse: não, porque esta é a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus também ensinava a nós sermos obedientes às leis de Deus e a resignar, ou seja, a aceitar a vontade de Deus. E se as pessoas não entendem, não importa, porque quem somos nós para entendermos os planos da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? Em nossa pequenez, nós não vamos entender, mas precisamos saber que é para o nosso bem, porque nós fomos criados para sermos perfeitos com a benção da imortalidade e da reencarnação. E Jesus nos ensina que é obedecendo e resignando que nós chegaremos mais rápido, sem murmurar, sem querer dar um jeitinho, como fazemos isso aqui no Brasil com excelência, né? Eu conheço alguém, vou falar com fulano que fala com cicrano, sem dar o famoso jeitinho, ou seja, sem querer manipular as coisas ao nosso favor, mas aceitar as coisas das formas que elas são, espirituais. Porque resignar não é ficar estacionado, mas é entender que as coisas são melhores para nós porque vêm de Deus. Temos também outras figuras como Francisco de Assis. Francisco de Assis, outro espírito de altíssima elevação espiritual e que, sujeito às leis divinas, quando encarnou, foi passado sobre ele o véu do esquecimento. E ele goza dos prazeres mundanos, entre bebidas, prazeres carnais. Quando vai para a guerra, recebe a primeira chamada, digamos assim, espiritual, o alertando, voltando ele ao caminho correto, dizendo: Francisco. E ele desperta. Tempos depois, ele recebe novamente a comunicação dizendo: Francisco, restaura a minha igreja. E Francisco obedece. Ele não pergunta por quê. Ou seja, ele aceita que aquilo é o melhor para ele porque trouxe alegria. São virtudes. E as virtudes nos deixam mais alegres, porque são as virtudes que nos elevam espiritualmente.
e assim subimos um pouquinho no degrau evolutivo. Então são virtudes que nos fazem bem. E quanto mais ele obedecia, mais ele se sentia feliz, porque ele sabia que estava obedecendo a Deus. Ele sabia que estava aceitando as vontades de Deus. E nós podemos pensar e dizer: mas José recebeu uma comunicação de um anjo. Jesus é o Filho de Deus. Francisco de Assis receber a comunicação também de espíritos dizendo, e também do próprio Deus: restaura a minha igreja. Eu não recebi essas comunicações, Leonardo. Eu não recebi. Nenhum anjo apareceu para mim. Eu não vi nenhum. Não sonhei com nenhum. Não escutei nenhuma voz. Para mim é mais difícil obedecer e resignar em Deus. Mas sim, nós recebemos. Nós recebemos o ensinamento do Espírito mais perfeito que viera para a Terra. E ele está nos Evangelhos. De João, de Marcos, de Mateus, de Lucas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os ensinamentos morais do Cristo. Dentre eles, obediência e resignação. Nós temos até hoje estes ensinamentos, mas nós não aceitamos. Porque lá diz que nós devemos amar a todos, só que nós não queremos amar a todos, só alguns. Lá diz para nós perdoarmos as ofensas, mas nós não queremos perdoar muitas ofensas, só daquelas pessoas que a gente ama, aí nós perdoamos. Lá diz para nós praticarmos o amor e a caridade para com todos, não vale escolher, para todos. Só que nós praticamos a caridade só para quem a gente gosta, só para quem a gente quer bem. Então a gente está sendo teimoso. Nós ainda não aprendemos a obedecer sem perguntar por quê. Ou seja, nós não resignamos. E muitas vezes não obedecemos. É por isso que o Espiritismo nos veio como Consolador prometido, fazendo testemunho de tudo que foi dito pelo Mestre Jesus e nos ensinando muito mais. Para ver se trazendo respostas, entendimento, a gente consegue aceitar as leis de Deus da forma que elas são, sem perguntar por quê. Nós sabemos que temos todos esses recursos. O Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a sermos pessoas melhores. Mas nós deixamos os livros fechados. Nós ainda teimamos. A verdade está lá. O caminho está lá. A vida está lá. Só que a gente ainda diz: não, agora não. Depois. Depois eu leio. Depois eu estudo. Depois eu perdoo. Depois eu amo. Depois e depois. E aqui estamos, ainda encarnados em um planeta de provas e de expiações. Porque ainda não aprendemos essas duas virtudes como elas deveriam ser aprendidas, como elas devem ser aprendidas. Quando nós aprendermos a obedecer às leis de Deus, entendendo que é o melhor para nós, nós vamos subir mais 2 degraus na escala evolutiva da perfeição espiritual. E assim nós
sairemos de um planeta de provas e expiações para um planeta melhor, seja no outro globo, seja aqui. Porque nós conseguimos avançar. Porque são os valores morais, são as virtudes do Espírito que nos faz sermos espíritos perfeitos. Perceba o que o mentor de Francisco Cândido Xavier dizia para ele: disciplina. E Chico disse, depois ele disse disciplina, e depois ele disse disciplina de novo. Olhe o que Joana de Ângeles veio dizer o seu nome a Divaldo Franco. Divaldo Franco já era adulto e ele via Joana desde criança. E um dia Divaldo disse: por que você não me diz o seu nome depois de tanto tempo, depois de todos esses anos? Você nunca me disse seu nome. E Joana diz: é porque a primeira coisa que eu queria te ensinar era a paciência, uma virtude. Então perceba que virtude demora muito para que a gente consiga. Demoramos muito tempo para nos depurarmos, mas quando nós aprendemos a virtude, não precisamos aprendê-la de novo, porque já sabemos. Quando aprendemos a tabuada de soma de 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3. Quando aprendemos isso, não precisamos estudar de novo. Já aprendemos. Quando aprendemos a paciência, tolerância, resignação, obediência, não precisamos aprender de novo. Porque já aprendemos, porque já crescemos. Atingimos um nível moral e espiritual mais elevado. Logo, não precisamos aprender de novo. O espírito que avança na escala evolutiva não retorna mais. Só crescemos. O máximo que acontece é nós pararmos e ficarmos estacionados. Mas o convite de Jesus, o convite da doutrina espírita é de nós continuarmos sempre avançando, colocando em prática o amor, a tolerância, a indulgência, a benevolência, a caridade, o perdão, a obediência e a resignação. Então vamos aceitar esse convite de paz, de amor, de virtudes que nos conduzem a Deus, e saber distinguir e obedecer a lei divina, resignando, aceitando que é para o nosso bem, e sendo bom para nós, é bom para todo o globo terrestre. Vamos juntos nessa caminhada, porque um dia todos nós seremos anjos, todos nós seremos espíritos puros, cada um no seu ritmo, mas todos no caminho do amor do Mestre, se assim quisermos. Então vamos caminhando nessa estrada de obediência e de resignação em Deus. Eu quero convidar a cada um de vocês a mais uma vez elevarmos o pensamento ao alto e mais uma vez asserenarmos nossos pensamentos, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao alto, para que todos juntos possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, divino e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para agradecer
tudo de bom que o Senhor nos destes, nossas famílias, nossos empregos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, nos fortifica para que possamos enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. Dai-me, Senhor, inteligência e sabedoria para distinguir as coisas boas das coisas não tão boas. Dai-me, Senhor, oportunidades para que eu possa praticar a obediência e a resignação, para que eu cresça, para que eu caminhe sempre nos caminhos que levam a vós. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que não obedeci, que fui incompreensível, por todas as vezes que quis manipular as coisas ao meu querer e não ao vosso. Sou pequeno, ainda erro muito, mas eu já estou, Senhor, ajeitando minhas veredas para o verdadeiro caminho, para que eu possa crescer e evoluir nos caminhos que levam a vós. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, e esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se fez presente aqui essa noite. Quero agradecer a Chaguinha, quero agradecer a Edgláudia, ao Germano, a Lisa, a Eloá, a Sula, a Júlio, Edgláudia, a Isaura. Muito obrigado a cada um de vocês. A teóloga Betinha. Obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vós e vossas famílias, vossas residências, hoje e sempre. Obrigado, pessoal. Boa noite.